Remédios vermífugos, antiparasitários, será que realmente a gente precisa hoje em dia? Será que ainda existe doenças causadas por verminoses em pleno século XXI? Quem deve tomar, quem não deve, quantas vezes ao ano, qual o melhor medicamento antiparasitário? Essas e outras dúvidas eu vou esclarecer nesse vídeo para vocês. Eu recebo com frequência no meu Instagram e aqui no YouTube perguntas sobre desparasitação. E esse é um tema que eu gosto muito de falar com vocês porque é um tema muito esquecido, infelizmente, na medicina tradicional. E a gente hoje percebe que tratar o paciente como um todo, cuidando desde a raiz do problema, a gente tem uma melhora significativa de vários problemas envolvidos na pessoa. Então tem gente aí sentindo dores de cabeça, falta de ar, cansaço, tontura, zumbido no ouvido, fica indo de médico em médico com tosse crônica, com intestino alterado, com gases e não consegue resolver. E esses sintomas podem ser uma verminose, então eu vou explicar para vocês aqui como identificar esses sintomas e as outras dúvidas de vocês. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica, eu dediquei muitos anos à cardiologia e à vida hospitalar, mas hoje eu me dedico principalmente à medicina integrativa e à nutrologia, que é cuidar dos meus pacientes como um todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, já se inscreva aqui para você aprender mais sobre saúde integrativa. Aqui você vai encontrar vídeos sobre hormônios, menopausa, suplementação, dicas naturais de como melhorar a saúde sua e da sua família. Infelizmente, muita gente ainda acha isso, esse mito de que não existe mais parasitose, incluindo profissionais de saúde. Alguns médicos, se você for aí perguntar, doutor, eu quero um vermífugo, quero um remédio antiparasita, vai falar, você tá doido, você não precisa disso, não existe mais isso. Mas, gente, infelizmente, nós temos sim a presença de muitos vermes, não são só para as pessoas que moram em áreas carentes, em áreas rurais e até mesmo aquelas de saneamento básico precário. Nós temos esse problema rondando pessoas urbanas, pessoas que moram em apartamentos, pessoas que vivem em áreas que têm saneamento básico. Então pode sim afetar muita gente, não só essas pessoas. Inclusive o próprio Ministério da Saúde brasileira afirma isso. Pensa aí quantas e quantas vezes você já acabou não comendo alguma coisa sem lavar muito bem, sem fazer aquela higienização, né? Botar no vinagre ou usar um ozônio para poder limpar a fruta, a verdura, e até mesmo comer na rua, né? Você come no restaurante uma salada, uma verdura, você não sabe como foi feito aquele alimento, se foi realmente bem lavado. A gente tem transmissão de mão para mão, a gente tem transmissão por objetos, a gente tem transmissão pela água que a gente consome, a gente tem transmissão pela comida. Então tem muitas formas de se transmitir verminose. A melhor forma de se proteger quanto a isso é a gente fazer a desparasitação preventiva, pelo menos uma vez por ano, assim como os nossos antigos faziam, né? Como os nossos avós, bisavós faziam, usando tanto vermífugos naturais como hoje a gente tem a possibilidade também de medicamentos. Doutora Bruna, mas se eu tivesse verminose, não teria que ter realmente diarreia, dor na barriga? Nem sempre, gente. Claro, muitos vermes causam isso também, como os estrongiloides, stercoralis, como por exemplo os ancilóstomos, os amebíase e o trichuria trichuris. Tem vários vermes que afetam realmente só o intestino, né? E às vezes causam mais uma alteração intestinal, como gases, dor abdominal, diarreia. Às vezes a pessoa oscila entre constipação, fica alguns momentos do mês, né, variando aquele trânsito intestinal, às vezes fica mais mole, às vezes fica mais endurecido, mas os vermes não causam só isso. Muitos vermes não ficam só na luz do intestino, eles migram para o nosso tecido, migram para o nosso fígado, causando hepatite. Eu já atendi pacientes com alterações hepáticas que não tinham explicação. A gente investigava, fazia ultrassom, ressonância e os exames estavam sempre alterados, TGO e TGP alterados, né, enzimas hepáticas aumentadas, e daí a gente fazia a desparasitação e melhorava. Então assim, o verme ele pode andar, ele pode ir para o fígado, ele pode ir, tem alguns que vão para o pâncreas, causam diabetes, tem vermes que vão para o pulmão, como por exemplo o Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga. Você sabia que ela vai para o teu pulmão? Tem alguns momentos do ciclo dela de desova e tal que ela vai migrar pela corrente sanguínea, vai pelas veias mesmo, entra no pulmão e faz a síndrome de Loeffler, né, onde a pessoa vai ter tosse, vai ter como se fosse uma alergia, uma pneumonite, e daí ela fica indo de médico em médico tentando investigar
tratar, não descobre o que é aquela tosse seca, aquela tosse crônica, aquele catarrozinho que incomoda, aquele pigarro na garganta, e às vezes é verminose. E tem muitos outros, tem o próprio verme do chicote, que é o Trichuria trichuris, que pode causar diarreia, dores abdominais, desnutrição, a Taenia solium, que pode causar cisticercose. Este cisticerco ele pode se alojar, por exemplo, no cérebro da pessoa, nos olhos. Você conhece alguém com esse problema? Eu tenho uma pessoa, inclusive na minha família, minha cunhada tem cisticercose nos olhos e ela sofre muito com isso, já tá quase perdendo a visão de um olho e não tem como tirar. E ele fica ali dentro inflamando a cada ciclo, inflamando e causando problemas de visão. Dentro do cérebro também a gente pode ter a toxoplasmose, né, que é transmitida pelos animais, pelo gato principalmente. O toxoplasma, ele pode gerar dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, tontura, zumbido no ouvido. O próprio cisticerco e outros vermes que vão para o cérebro podem causar convulsões. Então tem às vezes muita gente aí tratando convulsão como se fosse um problema só neurológico, né, de parte elétrica ali, que surgiu do nada e ninguém dá a explicação do porquê. E às vezes o porquê tá na pessoa ter parasitose. Além disso, tem outros sintomas que as pessoas nem fazem ideia de que seja verme. Cansaço crônico, fadiga, né, dores musculares, aquela pessoa que está sempre repondo vitaminas e nutrientes e está sempre tendo deficiência de nutrientes e por isso tem queda de cabelo, problemas de pele, tem sempre anemia, vai fazer exame de sangue, está sempre anêmico, repõe ferro, baixa ferro de novo, né? Faz a reposição de vitaminas, baixa as vitaminas de novo, ou seja, a pessoa pode estar ali de repente até se alimentando bem, fazendo reposição de vitaminas e minerais, mas os vermes, eles sugam no nosso intestino, zinco, selênio, magnésio, manganês, eles se alimentam das vitaminas, então muitas vezes você tá aí dando comida e tá alimentando os vermes na sua barriga. Então vamos quebrar de uma vez por todas esse mito aqui e na tua família você vai explicar isso quando te perguntarem. Precisa ter todos os sintomas típicos de verminose, como diarreia, dor abdominal, distensão, para ter verminose, para ter que tratar a verminose de tempo em tempo? Não. Tanto é que você faz isso com o seu gatinho, com o seu cachorrinho. Por que se faz isso de uma forma tão simples e tão prática, sem ninguém questionar com os animais, e quando se pensa em ser humano, as pessoas não fazem? Eu não consigo entender qual a lógica, né? Nós estamos expostos da mesma forma que o animal. Inclusive tem animal que vive dentro de casa e que come ração e que não tem exposição praticamente nenhuma na rua. Tem gente que infelizmente, né, não leva o animal para passear, mora dentro de casa e o gato tem verminose. Então tem muitas coisas que surgem no nosso organismo por água, por outras formas, né? Então a gente precisa sim, todos nós precisamos tratar. Se você quer ficar longe das doenças relacionadas à verminose, você precisa fazer pelo menos uma vez por ano a desparasitação. E se caso você seja uma pessoa extremamente exposta, trabalhe com esgoto, trabalhe em área rural, né, com muitos animais que podem estar transmitindo também para você, se você come carne crua, né, peixes crus, enfim, que você tem mais exposição ou na tua região não tem saneamento básico, você toma água de poço, você precisa fazer mais vezes por ano, tá? Então daí tem que ser avaliado caso a caso, né? Tem gente que precisa de 3 em 3 meses, tem gente que precisa de 6 em 6 meses, depende como é a exposição da pessoa. Inclusive, vou contar uma história pra vocês. Recentemente, uma paciente minha de 60 e poucos anos, paciente jovem ainda, né? 60 e poucos anos é os novos 40 anos nosso hoje, né? No mundo hoje da medicina integrativa dá pra viver muito bem com 60 anos. E essa paciente, ela foi inclusive trazida, quem marcou a consulta pra ela foi a minha paciente, filha dela, que já tinha melhorado e tal, e daí marcou a consulta pra mãe dela. Mas o que deu start pra marcar essa consulta é que ela já estava há alguns meses muito cansada, não tinha mais a mesma disposição pra fazer as coisas, começou a apresentar algumas falhas de memória, queda de cabelo, tinha muitas queixas assim, de alterações que teoricamente não se explicariam, né? Parece que não tá tudo reunido, parece que é uma coisa isolada aqui e isolada ali. Tem muita gente que inclusive vai até em vários médicos, né? Achando que, vou tratar insônia com não sei quem, depois eu vou tratar a parte dermatológica com dermatologista, eu vou no nefro pra ver o rim, enfim. Daí ela veio pra gente
na Clínica Balance com essas queixas, e o que deflagrou para ela marcar consulta foi que um belo dia ela eliminou um verme muito grande pelo cocô. Ela viu aquele verme, inclusive a filha teve que ajudar a mamãe a tirar o verme do intestino. Então teve que puxar aquele verme, tinha assim muitos centímetros, sabe? Eu acho que quase 2 metros o verme tinha. Olha que loucura. Em pleno século XXI a gente ainda ter um verme que consegue ficar tanto tempo no organismo a ponto de crescer, né? Nesse ponto. Né? Porque se a gente tomasse a desparasitação de tempo em tempo, e ela nunca tinha feito, só quando criança e tal, e imagina, com 60 e poucos anos, quantos anos esse verme já não estava crescendo ali dentro. E ela foi um caso assim que deu mais na cara, não tem dúvida de que realmente tem verme ali, mas muitas pessoas não eliminam o verme assim nas fezes, né? Então você tem que observar suas fezes, ver se tem pontos brancos nas fezes. Você pode ter essas alterações intestinais e não ter o exame de fezes positivo. Inclusive, né, nós temos aí que fazer muitas vezes 10 exames para um dar positivo. Por quê? A gente tem o verme em várias fases, em fase de ovos, em fase de larvas, em forma de cistos, em forma do verme grande. E como esses vermes eles ficam circulando, vão para o fígado, vão pro pâncreas, como eu expliquei para vocês, nem sempre eles estão na luz intestinal. E às vezes a gente não consegue ver isso pelo exame de fezes, tá? Tem muitos vermes muito pequenininhos também, nem todos os laboratórios analisam todos os tipos de vermes. Então, às vezes você pede um EPF, que é o exame parasitológico de fezes, e eles analisam só o básico. Mas nós temos mais de 100 tipos de vermes. Você acha que o laboratório vai ficar analisando um por um se tem, fazendo análise daquele cocô? Não vai. Então, a gente não pode esperar que o exame de fezes esteja sempre positivo para poder tratar. Infelizmente, muitos médicos ainda carregam esse mito, né? Falam para os seus pacientes, não tem nada aqui no exame de fezes, não, pode ir para casa e continua aí com a sua vida, com seus sintomas, com isso tudo que você está sentindo e vai viver a vida. E é até muito triste a pessoa viver a vida assim, né, cheia de toxinas, porque o verme, gente, não só rouba os nutrientes, mas ele rouba também a nossa saúde, ele elimina toxinas dentro do nosso corpo. E daí você, intoxicado, você começa a sentir tudo isso exacerbado, dor de cabeça, cansaço, né, indisposição e muito mais. E o exame de sangue pode dar indícios? Sim, pode dar indícios, mas nem sempre está presente, tá? Eosinofilia, se você ver lá seus eosinófilos aumentados acima de 200, é um indício que pode ter parasitas também, porque é uma célula que aumenta principalmente quando se tem parasitose ou algum processo alérgico no seu corpo. Então, se você nesse momento não tá com dermatite, não tá com uma alergia respiratória e tá com eosinofilia, desconfie também aí que você pode estar com verminose. A eosinofilia a gente vê dentro do hemograma, tá? Que é aquele exame padrãozão que muita gente pede, então provavelmente você já deve ter feito aí um hemograma. Me conte aqui nos comentários se você já sabia disso e se você já sabia desses detalhes aqui dos exames de fezes também, que eu quero entender qual é aí o seu conhecimento sobre parasitologia. E a pergunta que todo mundo quer saber: qual medicamento tomar para a desparasitação? Nós temos hoje muitos tipos de desparasitação. Particularmente, eu gosto muito da desparasitação fitoterápica, tá? Lá na clínica nós usamos um kit fitoterápico. Vou deixar, inclusive, até o link para vocês aqui de um kit básico que mata mais de 100 vermes, que é um kit fitoterápico, que vai 3 tinturas, entre elas a nogueira preta, vai o absinto, né? Vai cravinho, depende de qual a disponibilidade da erva no momento, mas geralmente a gente usa a combinação de 3 ervas junto com alguns suplementos que auxiliam também na desparasitação. Essa desparasitação com tinturas, ela mata mais de 100 vermes e não tem um efeito colateral ruim para fígado e pâncreas. Então, quando a gente faz, a gente consegue matar mais vermes de uma vez só, sem prejudicar o fígado, né? O que a gente precisaria, por exemplo, tomar às vezes 5 tipos de medicações para conseguir atingir todo esse tipo de verme. Mas nós temos também medicamentos, né, vendidos em farmácia, como vocês já conhecem, muitos deles, ivermectina, anita, albendazol, né? O anita é o nitazoxamida. Deu até um trava-língua aqui. Mebendazol, praziquantel, metronidazol, secnidazol, tem muitos no mercado, né, com nomes comerciais e nomes científicos. Então, para
desparasitação uma vez por ano, o que eu indico geralmente para os pacientes que fazem acompanhamento conosco é a desparasitação fitoterápica para matar mais vermes. Inclusive eu me sinto muito bem quando eu faço de tempo em tempo, eu faço geralmente 6 em 6 meses e é outra vida depois, tá? Assim, você se sente muito menos cansado, você vê realmente que o teu sistema melhora, tá? Todo o teu organismo parece que destoxifica mesmo, você retira aqueles vermes que estão te intoxicando. Então é muito interessante ver isso na prática, né? Mas sempre pergunte por orientação médica, porque é sempre importante fazer acompanhamento médico, tá bom, gente? E os medicamentos, como eu ia falar pra vocês, o que eu mais gosto na prática, caso o paciente não consiga fazer a desparasitação fitoterápica, é o uso do albendazol. Ele é barato, simples, ele não mata muitos vermes, ele mata em torno de 12 vermes, mas entre eles os vermes mais comuns como ascaris, ancilostomídeos, tricurias e tenias, e não são todos que matam, tá? Principalmente giardia, não pega bem, mas os principais a gente consegue matar com albendazol e geralmente a gente indica aí 400 mg por dia naquele comprimido em forma de mastigar, tá? Que ele tem uma ação melhor, já vai chegar ali digerindo no intestino, digerido no estômago e intestino, e a gente faz 5 dias. Eu sei que lá na caixinha você vai encontrar como dose única, mas para esse fim de desparasitação, dose única não vai adiantar. Por quê, doutora Bruna? Porque a gente tem que pegar o verme nas várias fases, em forma de larvas, na forma adulta, na forma de cisto, na forma de ovos. Então, um dia só tomando você não vai conseguir melhorar isso aí, tá? Então, 5 dias, 400 mg, essa é uma opção, mas converse sempre com o seu médico. Uma outra opção é o Anita, que é o nitazoxamida, né, que é o nome comercial, 500 mg de 12 em 12 horas por 3 dias, tá? Ele tem mais ou menos a mesma ação do albendazol, é um pouco mais caro, mas é mais confortável por ser somente 3 dias, tá? É uma opção também. E metronidazol, secnidazol, ivermectina, por exemplo, mata muito pouco verme. O metronidazol tem geralmente um efeito colateral muito ruim, deixa gosto metálico na boca, dá muita náusea, dá dores abdominais, eu não gosto muito de usar. Então a gente preserva esses medicamentos para casos específicos, como por exemplo o metronidazol, ele atinge e mata muito bem a giardíase. Então, quando o paciente tem especificamente uma giardíase, sintomas de giardíase, a gente guarda aí para fazer esse medicamento nesses casos. E um último mito que eu quero quebrar aqui, que muitos profissionais aí estão pelas redes sociais falando, que se você tomar o antiparasitário uma vez por ano ou de tempo em tempo, vai acabar com a sua microbiota intestinal. Gente, não tem nenhuma comprovação científica, não tem efeito, eu não vejo inclusive na prática esse efeito de alterar a microbiota intestinal, causar disbiose intestinal com o uso dos medicamentos vermífugos, diferente das bactérias, né? Diferente dos antimicrobianos, como por exemplo antibióticos. Quando você mata bactéria, sim, daí você destrói as bactérias do intestino. Agora, tomar um antiparasitário, que é específico para parasitas, ou fazer a desparasitação fitoterápica completa, é bem diferente. Bom, gente, essa é a minha opinião como médica, que trata o corpo inteiro, que trata você como um todo, porque realmente a gente fazer um tratamento pela metade, onde a gente só pensa em dar medicamento para o paciente para tratar os sintomas, a gente não está tratando o paciente como um todo. A gente está deixando ele intoxicado e gerando outros problemas aí, e ao longo do tempo vai ter mais complicações de saúde, né? E tem gente aí que tem até câncer lá na frente, problemas mais graves, diabetes descompensada, e uma coisa vai levando a outra por conta de uma simples parasitose que começou lá atrás e nunca foi identificada. Eu espero que essas informações ajudem a melhorar a sua saúde e da sua família. Deixa aqui nos comentários se você já desparasitou alguma vez, ou as suas dúvidas. Se você tem alguma coisa que ainda não ficou esclarecida, deixa aqui que eu posso fazer novos vídeos ou responder vocês aqui também. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de dar o joinha aqui pra mim, tá bom? E vou deixar aqui pra vocês o link dos fitoterápicos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Consulte sempre também o seu médico que te acompanha para cuidar melhor da tua saúde. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.